cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, Yeah. baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up. Oi gente, começando mais um vlog crime aqui pro canal. Bom, pra quem não me conhece, caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, né? Bem-vindo, eu sou a Kai, aqui é o garoto do vlog. A gente tem vídeos todas as quintas-feiras às 6 horas da tarde. A gente tem vários projetinhos legais aqui também, como o vlog crime, né? E sem mais delongas, né? O vlog crime de hoje vai ser sobre o livro Meu Filho Dahmer, do Lionel Dahmer, né? O pai do Jeffrey Dahmer. Esse vídeo aqui está sendo apoiado pela Dark Side Books, né, que foi quem me enviou o livro para que eu pudesse ler e fazer esse vídeo, né, falar as minhas impressões, conversar um pouquinho com vocês em relação a este livro aqui, o que eu achei sobre ele. E confesso, gente, que eu já comecei a ler, tá? E esse livro aqui, ele é bem pequenininho, ó, gente, ele é tipo quase do tamanho da palma da minha mão, é como se fosse realmente um diário, assim, do pai do Jeffrey Dahmer, com todas as memórias dele em relação ao filho. E é basicamente isso, tá? Esse livro, ele não vai tratar de forma aprofundada sobre o caso do Jeffrey Dahmer. Logo de início a gente já tem aqui, tipo, como se fosse uma carta da editora do Dark Side Books, né, que é responsável pelo selo de Crime Scene, da Caveirinha. E ela mesma diz aqui pra gente que esse não é um livro sobre um caso aprofundado dos crimes, né, cometidos pelo Jeffrey Dahmer. É realmente um livro de memórias sobre o pai, então a gente já vai com essa perspectiva, né, de que não vai ser abordado aqui como foi os crimes dele. Obviamente que a gente vai ter alguns relances, né, sobre o que aconteceu de fato, até porque o pai dele ficou sabendo sobre todas as coisas horríveis que o filho fez. Mas aqui a gente não tem, digamos assim, uma biografia do Jeffrey Dahmer. Bom, gente, como esse livro ele é bem curtinho, né, eu já comecei a ler ele, já tem algumas coisas pra comentar com vocês aqui referente a essa primeira parte. Ele é dividido em duas partes, né? Então a gente tem a primeira parte, tem a segunda parte. Eu acabei de entrar na segunda parte do livro, então eu vou comentar com vocês as coisas que eu tenho a falar sobre a primeira parte, as minhas impressões de leitura sobre essa primeira parte que eu li, que são bastante coisas, sim. Então aqui bem no comecinho do livro, já no prefácio, a gente tem a seguinte coisa que a editora da Dark Side Books diz: no entanto, se nosso desejo é estudar a complexidade desses indivíduos, precisamos, com a devida dedicação e clareza, colocar nosso olhar sobre a estrutura primordial da construção de uma vida em sociedade, o círculo familiar no qual esses perpetradores formaram suas personalidades e percepções do mundo. Então essa daqui seria, no mínimo, a primeira perspectiva que a gente tem ao iniciar uma leitura como essa, tá? E aí ela continua: a presença ou a ausência de um alicerce familiar tem fortes consequências no desenvolvimento da personalidade de qualquer indivíduo, tanto nas habilidades sociais quanto na construção de empatia. Como é possível lidar com sentimentos de nojo, desprezo e ódio por alguém que você ajudou a colocar no mundo e, ao mesmo tempo, diante dos fatos, seguir nutrindo o amor paterno? Como preservar a própria vida quando todas ao redor foram destruídas por um familiar tão próximo? Então é basicamente isso aqui que a gente tem que ter em mente também quando a gente começa a ler esse livro, né? Porque, querendo ou não, o Lionel é pai do Jeffrey e ele, querendo ou não, ele é pai. Ele vai tentar passar a imagem do filho conforme ele via na perspectiva de olhar dele, de pai, né? E aqui na introdução, a primeira parte, já narrando, né, a partir do ponto de vista do pai, né,
quando o pai já do Jeffrey começa a contar pra gente a história da vida do filho, ele fala a seguinte coisa: então foi isso que a polícia me informou no mês de julho de 1991. Não que meu filho estava morto, mas sim que uma coisa dentro dele estava morta. Aquela parte que deveria tê-lo feito refletir, impedindo de causar tanto sofrimento. No começo, esse foi meu momento de mais profundo reconhecimento. Perceber que algo faltava em Jeff. A parte que deveria ter gritado, pare. Então, tipo assim, gente, você imagina, né? A polícia ligar falando que seu filho tá sendo investigado por tentativa de homicídio ou por homicídio. Realmente é uma coisa muito tensa. Eu não sei o que eu faria, tá? Eu não sou mãe, mas eu não sei o que eu faria. E eu fiquei bastante tocada com isso, porque realmente, assim... E aqui no começo do livro, né, ele vai narrando os primeiros passos, os primeiros anos de vida do Jeffrey, quando ele nasceu, né? E ele também fala um pouquinho sobre a esposa dele na época, né, a Joyce, e como ela lidava com questões sobre depressão e ansiedade e como isso afetou, querendo ou não, a vida familiar de todos, né? E também a vida familiar dela com o filho, o Jeffrey. E aí tem um ponto aqui que... Gente, sinceramente eu não sei em que bolha o Lionel vivia, mas ele achava que depressão e ansiedade e traumas eram coisas que você conseguiria superar de forma simples, sabe? Tanto é que tem uma parte aqui que ele fala a seguinte coisa: no meu ponto de vista, Joyce precisava esquecer todo o medo e toda a crueldade que havia experienciado enquanto criança, devendo se concentrar apenas no futuro. Parecia muito simples pra mim, muito óbvio e nada complicado. Ou você superava os seus problemas, ou seria esmagado por eles. E assim, fica a questão aí, será que ele nunca teve traumas? Ele nunca foi traumatizado? Ele nunca tentou superar esses traumas? Ou será que ele simplesmente vivia apaticamente, né? Porque não é possível. E eu queria já dizer aqui que eu tava na página 33 do livro e eu já estava achando o Lionel um pai extremamente negligente. E além de um pai extremamente negligente, um marido totalmente negligente. Porque olha só o que ele fala nessa parte aqui. Não conseguia compreender de onde vinha tanto medo e tanta raiva. Por isso, eu simplesmente a evitava. Isso ele está falando da mulher, tá? Fugindo para o meu laboratório, onde as coisas eram menos voláteis e onde todas as reações poderiam ser sistematicamente controladas. Por causa disso, Joyce passava longos períodos sozinha, isolada e até certo ponto desamparada, enquanto eu trabalhava em Marquette, com minha vida imersa em uma rotina previsível e imensamente confortável. É claro que tentei ajustar meus horários de trabalho, mesmo assim, inclusive em casa, eu estava sempre ocupado com o curso ou estudando para as provas. Eu estava ali fisicamente, mas outra parte de mim se ocupava com outras questões, com o futuro, como eu via, e com a carreira que serviria no fim para sustentar minha esposa e meu filho. Bom, não sustentaria sua esposa se você não tivesse uma, porque, sinceramente, eu não sei como essa mulher aguentava a negligência dele. Porque ele vivia fora, gente, ele não dava atenção pra esposa. Quando ele chegava, ele ia pro laboratório. Quando ele chegava, a esposa já tava dormindo. E, tipo assim, a mulher estava tendo crises de ansiedade, sabe? Ela tomava vários remédios pra ansiedade, pra depressão. Então, assim, ele realmente não estava ligando pros sentimentos, pras coisas que ela estava sentindo, pra dor emocional dela, sabe? E isso é de uma negligência gigantesca. Tudo bem que naquela época, né, que era década de 70, 60, não me lembro mais, era uma década que realmente não se falava muito sobre esses transtornos. Ainda assim, é muito negligente você ler isso e perceber que ele simplesmente cagava pra todos os problemas que a mulher dele tinha dentro de casa, sabe? Com ela mesma. E a gente percebe também, já no começo desse livro, né? Que a família do Lionel, que a família do Jeffrey, era uma família extremamente disfuncional, tá? Porque olha isso aqui. O previsível aconteceu e nossas discussões se tornaram mais violentas, chegando por vezes à agressão física. Essa é a relação que ele tinha com a mulher dele, tá? Em algumas ocasiões, quando eu revidava com força, Joyce agarrava uma faca de cozinha e fazia movimentos ameaçadores. Isso com Jeffrey presenciando, né? Todas essas discussões e essas brigas aí. Então, assim, obviamente que já ia crescer um cara extremamente disfuncional e achando que seria normal você atacar pessoas, porque ele via os pais brigando com facas, sabe? Com agressões físicas. E o mais bizarro de tudo isso é que conforme o Jeffrey foi crescendo, o pai dele via
essas mudanças, assim, que ele tinha no comportamento. Ele percebia que o Jeffrey estava mudando de alguma forma, mas ele simplesmente não fazia nada, gente. Ele resolveu ignorar tudo isso e achar que era coisa da cabeça dele. Tanto é que ele fala aqui, ó, não consigo me lembrar da expressão no rosto dele, ou me lembrar da luz presente em seus olhos. Não consigo me lembrar quando foi que aquela luz anterior começou, pouco a pouco, a se apagar. Por isso, eu não estava lá quando ele começou a afundar em si mesmo. Ele diz assim que não se lembrava, mas conforme a gente vai avançando na leitura, a gente percebe que ele percebia que o Jeffrey não era mais a mesma pessoa, a mesma criança, sabe, digamos. E conforme o Jeffrey foi saindo da infantilidade, indo pra puberdade, a gente percebe que ele começou a se retrair muito mais, né? Quando ele era criança, aparentemente ele era uma criança normal, mas conforme ele foi indo pra adolescência, né, saindo dessa questão de ser criança e virando um adolescente, dá pra perceber que ele começou a se retrair, ele começou a não querer interagir com as pessoas, ele começou a não ter perspectiva de futuro, digamos assim, e ele começou a se retrair do mundo, sabe? É como se as pessoas pudessem machucá-lo, então ele se retraía, ele não queria ter contato com as pessoas, e isso fica muito visível em algumas partes na página 64 e 65. O menino ágil desapareceu e foi substituído por uma figura rígida e inflexível. Ele parecia viver em uma tensão constante, o corpo sempre muito ereto. Isso é o Lionel falando do próprio filho, né, do Jeffrey. Por incrível que pareça, Jeffrey se tornou ainda mais tímido naquela época. Por isso, quando se aproximava de outras pessoas, ficava demasiadamente tenso. E aí o Jeffrey, ele começou então a se recluir do mundo, né? Olha só. Jeffrey saía cada vez menos de casa, estava sempre sozinho no quarto ou assistindo à televisão. Na maior parte do tempo, seu rosto não exibia qualquer expressão e passava a ideia de alguém que não era capaz de fazer nada, exceto ficar jogado por aí sem qualquer propósito ou compromisso. Tentei diversas vezes tirá-lo do que via como um atoloeiro de inatividade, mas sempre que fazia isso descobria que seus interesses continuavam limitados e incoerentes. Jeffrey era incapaz de fazer alguma coisa por muito tempo. Ele chegou a tentar jogar futebol ou tênis, por exemplo, mas sempre desistia logo. Então a gente percebe aqui que ele tinha uma desistência muito grande, ele desistia das coisas muito facilmente. No começo ele se empolgava, ficava empolgado, começava, e depois ele simplesmente via que não era aquilo que ele queria e ele desistia. Então o pai dele percebia essas constantes mudanças de humor e ele não fazia nada, sabe? E aí, gente, eu acho que o silêncio do Jeffrey em relação às coisas que ele sentia, as coisas que viviam ali dentro da mente dele, era o mais bizarro de tudo, sabe? Porque como diz o próprio pai dele, em algumas citações aqui do livro, ele diz que o Jeffrey, ele não fazia escândalo, ele era uma pessoa quieta, calma, e por isso era tão difícil saber o que ele estava pensando, sabe? Saber interpretar os sinais que ele estava dando de que ele já não estava sendo uma pessoa normal, de que alguma coisa estava errada dentro dele. E aí tem as seguintes coisas aqui, ó, que eu acho muito legal de ler para vocês entenderem do que eu tô falando, ó. Contudo, as manifestações de degradação emocional e espiritual de Jeffrey eram sutis, pelo menos quando comparadas à profundidade daquele abismo. Ele não gritava durante o sono, não falava frases desconexas, não passava por momentos catatônicos, ele não via ou ouvia coisas que não estavam lá. Ele nunca teve explosões súbitas de raiva, nunca sequer levantou a voz, nem de medo, nem de ódio. Ele foi para onde milhões de outras pessoas foram antes dele, buscando alívio e esquecimento. Ele se voltou para a bebida. Ao chegar ao fim do ensino médio, Jeff já era um alcoólatra. Então, nessa parte aqui, ele estava contando sobre os vícios que o Jeffrey teve, né? Os vícios não, o vício e maior vício que o Jeffrey teve durante toda a vida dele, que era o álcool. Então aqui a gente já percebe que o Jeffrey, ele tinha questões consigo mesmo, que ele queria muito esquecer, e para isso ele usou então a bebida como desculpa para fazer com que ele esquecesse de qualquer coisa que estava perturbando a mente dele, né? E aqui no final do ensino médio a gente já percebe que o Jeffrey era um alcoólatra, ele inclusive já quase entrou em coma alcoólico, né? Então assim, ele bebia realmente muito, 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 ao ponto de desmaiar, de só acordar no dia seguinte, de não conseguir ir pra aula. Então assim, era literalmente um vício muito extremo pra ele, sabe? O que não é nenhuma surpresa, né? Já que a gente vê milhões de pessoas que são viciadas em bebida, viciadas em álcool, que quando não tem de fato a bebida em casa, tomam até mesmo álcool de verdade, né,
pra aliviar essa abstinência que eles sentem. É muito complicado isso aqui, e eu já sabia, né, desse vício do Jeffrey em álcool, porque eu já tinha lido a HQ, né, que também é lançada pela Dark Side Books, que se chama Meu Amigo Dahmer, né. Vai falar do Dahmer, né, da perspectiva de vida de um aluno que estudava na mesma sala do Jeffrey, né, do Dahmer, enfim. E é muito legal, recomendo também pra vocês, mas aqui nesse livro a gente consegue perceber mais esse vício do Jeffrey na bebida. E ainda falando sobre a bebida, né, sobre o vício do Jeffrey, o pai dele conta que teve uma vez que ele chegou em casa e percebeu que o Jeffrey não tava lá. Então, olha só, gente, eu achei isso aqui bem pesado, porque para um pai se sentir aliviado do filho não estar em casa é realmente uma coisa que a gente tem que pontuar aqui. Quando voltei para casa naquela noite, senti alívio por saber que meu filho tinha ido embora. E ainda que tivesse dificuldade em aceitar seu alcoolismo, descobri que não tinha outra escolha. Tinha sim outra escolha, você poderia ter ajudado seu filho, né? Já assim, gente, na página 100 e pouco a gente percebe essa total negligência dele. E o mais engraçado é que ele sabe que ele foi negligente nessas partes, mas ele não se importou em colocar isso dentro do livro, né? O que eu achei muito sensato, já que ele sabe que ele foi negligente com o próprio filho. Não só com o próprio filho, como também foi negligente com a antiga esposa dele, né? Porque eles chegaram a se separar depois, a Joyce. Mas ele colocou essa negligência aqui. Não sei se ele percebe que ele foi negligente, mas ele colocou aqui. A gente percebe isso se ele não percebe, né? E daí, então, quando o Jeff foi embora da casa do pai, ele foi morar com a avó dele, né, em outra cidade. E a gente percebeu que coisas estranhas começaram a acontecer na casa da avó com relação a Jeff. Não vou dizer quais coisas estranhas começaram a acontecer, mas uma das coisas estranhas que a avó notou que começou a aparecer na casa dela foram cheiros estranhos, né, odores muito fortes de não sei nem de quê. Mas assim, basicamente cheiros ruins que a avó começou a notar que apareceu dentro da casa dela, sabe? Vindo do porão, enfim, de dentro da casa. Uma coisa que já não tinha quando o Jeff não tava lá, né? E aí ele conta que quando não era uma coisa, o Jeff aprontava outra coisa na casa da avó, tanto é que ele fala. Porém, para cada situação estranha que Jeff justificava, outra coisa surgia para substituí-la. Então, assim, era uma coisa que nunca acabava, sabe? Ele estava sempre recebendo ligações de tipo, o Jeff fez isso, fez isso, fez isso. O Jeff não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ele tinha que resolver o problema do menino, entendeu? E aqui o Jeff já não tava mais na escola, né? Então, assim, ele não foi pra faculdade, ele saiu da escola, não foi pra faculdade, não conseguia arrumar emprego, não parava em canto nenhum e tava sempre dentro de confusões, sabe? Sempre, sempre. E por fim, gente, comentando a última coisa que eu tenho pra falar aqui nesse take sobre essa primeira parte, vamos falar novamente sobre negligência paternal, porque assim, a gente tem até o final da primeira parte, sabe? Eu fiquei com bastante ranço do pai do Jeff por conta dessa questão dele ser totalmente negligente, dele varrer a poeira pra debaixo do tapete, dele perceber as coisas e não fazer nada, sabe? Um bunda mole. E aí ele fala aqui, ó, eu não conseguia entender como tinha se tornado uma alma tão arruinada. E embora isso pareça inconcebível pra mim agora, me permite acreditar que mesmo aqueles comportamentos repulsivos e grotescos eram apenas uma fase que passaria um dia. Tudo que o Jeff fazia, ele achava que era uma fase. Tudo. Absolutamente tudo. E aí ele passava o pano, ou ele varria a poeira para debaixo do tapete e seguia na vida dele confortável, que era dentro do laboratório, que era fazendo as coisas que ele fazia, que era trabalhando na coisa que ele amava trabalhar. Então assim, poderia não ter tido filhos. Por quê? Porque daí não ia gerar tanta negligência, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Eu realmente fiquei com muito ranço do Lionel. Não é uma pessoa que eu tenho empatia. Não diria assim que eu não tenho empatia. Tenho sim, porque, né, o filho dele cometeu atos horríveis que acarretaram pra vida dele, né, querendo ou não. Porque ele nunca vai ser só o Lionel, ele sempre vai ser o pai do Jeffrey Dahmer. Então, eu tenho sim empatia pelas coisas horríveis que ele pode ter passado depois dos atos horríveis que o filho dele cometeu, mas na questão de ser pai e agir como pai, eu não tenho, porque ele foi totalmente irresponsável, totalmente negligente, e isso daqui eu percebi do ponto de vista dele narrando a própria história dele, né? Então assim, não foi que eu tirei de achismos meu ou de coisas que eu vi por aí e achei que ele era negligente. Não, eu li o que ele escreveu aqui, pelo que ele escreveu aqui, eu achei ele negligente, tá? Então é ele contando a história dele e eu achando ele negligente por ele estar contando a história dele.
fatos que aconteceram. Enfim, gente, eu tô gostando muito de fazer essa leitura, acho que é uma leitura muito válida, mas assim, não é um narrador confiável, né? Tanto porque ele é pai do Jeffrey, ele não vai passar uma imagem do filho totalmente ruim, até porque, na minha visão, eu acho que ninguém é totalmente ruim e ninguém é totalmente bom. Então, ninguém é totalmente 100% alguma coisa. Mas, assim, vamos ver o que vai dar esse livro aqui. Tô gostando bastante e eu volto pra comentar com vocês quando eu finalizar esse livro, porque como ele é um livro curto dividido em 2 partes, eu vou fazer só 2 partes nesse vlog aqui, começo e final. Então é isso, gente. Me aguardem que eu venho comentar tudo com vocês sobre o que eu achei desse livro aqui no próximo tempo. Live it up on the attack, baby I'm bad. I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad. Do it no cap, only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed, baby I'm bad, baby I'm bad. I got cash in the bag, stadium packed. Wanna rock star in this life, I'm live it up on the attack, baby I'm bad. I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad. Do it no cap, only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed, baby I'm bad, baby I'm bad. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Oi, gente! Vim finalizar o vlog sobre o nosso livro do Vlog Crime, que é Meu Filho Dahmer, né? E terminei esse livro recentemente, acho que faz uns 2 dias, mas eu não vim atualizar o vlog. Enfim, cá estou agora. Como eu disse pra vocês, esse livro é dividido em 2 partes, né? Então eu li a primeira parte desse livro, né? Comentei com vocês o que eu achei em relação a essa primeira parte. E agora eu terminei a segunda parte do livro e venho comentar com vocês o que eu achei sobre essa segunda parte do livro e falar num geralzão, assim, se eu recomendo ou não este livro. E acho que no primeiro take eu já tinha comentado com vocês em relação ao descobrimento, né, do que o Jeffrey tinha feito. E, gente, eu já tinha falado com vocês também sobre a negligência do pai dele, né, que eu achei um cara extremamente negligente, continuo achando, né, um cara extremamente negligente, um pai extremamente negligente. E pra reafirmar isso, ainda tem a seguinte coisa, olha só. Claro que agora ele admite, né, que ele foi totalmente, assim, covarde em relação a algumas atitudes que ele teve lá quando isso aconteceu, mas ainda assim, né? Enfim. Embora isso pareça horrível para mim agora, hoje sei que a essência de minha resposta emocional naquele primeiro dia nada mais era do que o medo de uma exposição pessoal. Ter minha vida revelada nua e crua e a humilhação excruciante que esse processo causaria em mim. Jeff tinha chegado ao fundo do poço como filho, ao fundo absoluto, e eu podia sentir que estava me arrastando com ele, me puxando para o caos completo em que havia transformado sua vida. O que é pior, publicamente. Então, assim, o filho dele tinha acabado de matar várias pessoas e ele estava preocupado com a exposição da vida dele, tipo... Tudo bom. E eu achei isso totalmente ridículo, porque, cara,
várias pessoas morreram, seu filho matou várias pessoas, sabe? Imagina a família dessas pessoas, o desespero dessas famílias, e aí tu tá preocupado com a sua reputação, ou com o que os outros vão pensar de você, com a sua exposição pessoal, tipo, não faz sentido, sabe? Pra mim, chega até mesmo a ser um pouco egoísta, sabe? Essa coisa de medo de exposição pessoal sobre a sua vida, porque parece que você está diminuindo a dor de todas as outras famílias que perderam vários filhos, sabe? E aí, gente, tem uma coisa aqui que eu não sabia em relação ao caso do Jeff, né? Que é que o Jeff atentou contra a própria vida dele. Tentou, né? Pelo menos. Eu nunca vi nenhum documentário em nenhum podcast. Então, não sei se é porque eu não sabia, porque eu não procurei, ou se isso nunca foi comentado nos documentários e podcasts que eu ouvi. Mas aqui fala, né? No caminho, Bolday era o advogado do Jeff Dahmer. Bolday contou que meu filho havia feito algumas declarações que indicavam um desejo de atentar contra a própria vida. Por isso, consequentemente, tinha sido colocado em vigilância suicida. Então, assim, não é que ele tinha tentado, né? Ele tinha dito coisas que permeavam esse desejo de atentar contra a própria vida. E eu não sabia que ele tinha sido colocado em uma vigilância suicida, sabe? Porque existe isso nas dependências dos Estados Unidos, né? Das prisões dos Estados Unidos e tudo mais. E aí, o pai do Jeff, né? O Lionel, ele comenta sobre a doença mental do Jeff Dahmer, né? Porque, querendo ou não, ele tinha uma doença mental, psicopatia é considerada uma doença mental. Ele conta aqui que, na época, ele via isso como loucura, né? Hoje em dia ele consegue perceber que isso é uma doença mental, um transtorno, né? E ele diz a seguinte coisa, olha só que interessante. Naquele ponto, eu acreditava que o que nos separava de forma poderosa e permanente era a insanidade do meu filho. Ele vivia em um mundo próprio. Eu nunca conseguiria entrar naquele lugar. Sempre estaríamos separados pela barreira de sua doença mental. De certa forma, eu não conseguia enxergar nada além de sua loucura. Então é interessante de perceber que naquela época, por ser um assunto bem tabu, assim, saúde mental, né, transtornos mentais e tudo mais, as pessoas viam aquilo como uma loucura, sabe? Realmente é um tipo de loucura, né? Porque como é que você não tem empatia e ir matando as pessoas, isso te excita? Então, querendo ou não, isso é uma loucura, mas não deixa de ser também um transtorno mental, né? Um adjetivo ali de falta de alguma coisa no seu cérebro. E é interessante de perceber que hoje em dia ele consegue ver isso com mais clareza, né, e perceber que isso é uma doença mental e não é só loucura, só insanidade, sabe? E aí a gente entra aqui então no quesito da raça, né, porque pra quem não sabe, o Jeff Dahmer, ele matou muitos homens negros. Entrou então um quesito de tipo, Jeff Dahmer é racista, Jeff Dahmer só mata negros, é uma questão de raça, não é uma questão de gênero, mas ainda assim ele só matava homens negros, né? Eu não acho que o Jeff tenha feito isso porque ele era racista. Eu acho que ele gostava de homens negros, né, corpos musculosos, e eu acho que isso excitava ele. Então por isso que ele tinha esse padrão, né, de homens negros que ele matava. E eu não acho que tenha sido uma questão de raça, uma questão de racismo, qualquer coisa do gênero. Eu acho que isso dá bem fora de questão. Mas, enfim, ele conta aqui, né? Alguns dias depois da prisão de Jeff, um dos aspectos de seus crimes se tornou terrivelmente óbvio. A questão da raça. Ele havia atacado jovens negros apenas porque eram vítimas mais fáceis. A gente entra, então, na questão da polícia, né? Porque, tipo assim, a gente percebe que se fossem vítimas brancas, a polícia teria investigado mais, a polícia teria ido atrás de mais informações dos desaparecidos e tudo mais. Então, como foram homens negros, né, jovens negros, a polícia não deu tanta importância assim. Ainda hoje existe essa questão, né, da polícia dos Estados Unidos. É bem óbvio isso. Então, não tem como você falar, não, a polícia, imagina, nunca. Sim, gente, isso aconteceu, era a década de 90, se eu não me engano, 80, 90, e isso era muito comum, ainda mais comum nessa década do que agora, e agora ainda é comum, então assim, não tem como negar este fato. Uma coisa que me surpreendeu muito é que o Lionel conta aqui pra gente é sobre as cartas que eles recebiam, né? Porque ele e a esposa chegaram a receber muitas cartas de acolhimento. Então, assim, eu não consigo imaginar isso, porque geralmente, né, nesses casos, a gente acaba recebendo cartas de ódio, cartas de tipo assim, seu filho é maluco, seu filho vai pro inferno, não sei o que, não sei o que. E aqui ele diz que a maioria das cartas que eles recebiam eram de acolhimento, cartas de apoio, sabe? Expressando solidariedade.
Então isso me deixou muito surpresa, mas querendo ou não, eu acho isso bom, porque significa que o mundo não está totalmente perdido ainda. E aí naquela época, né, quando o Jeff finalmente foi julgado pelos crimes que ele cometeu, ele teve a seguinte sentença, né? Após a leitura de todas as acusações, concluiu-se que o veredito seria mantido. Jeff não sofria de qualquer doença mental e deveria ser responsabilizado por seus crimes. Eu acredito sim que ele deveria ser responsabilizado pelos crimes, assim como ele foi, mas eu também acredito que ele sofria sim de uma doença mental. Psicopatia é um transtorno mental, é uma doença mental, é um desequilíbrio mental. Eu acho que ele deveria sim ter sido julgado, né, ter sido condenado assim como ele foi e ter pago pelos crimes dele, mas eu não acho que eles deveriam ter falado assim, o Jeff não sofre de nenhum transtorno mental, ele é totalmente são. Porque ao mesmo tempo que ele parecia ser são, não tem como uma pessoa ser são e matar tantas pessoas, e esquartejar tantas pessoas e guardar os ossos de tantas pessoas, sabe? Isso beira a loucura, a insanidade, então não tem como. E aí, pra quem não sabe, né, o Jeff, ele foi morto dentro da prisão por um outro presidiário. Basicamente, ele foi sentenciado à morte, né, mas ele morreu dentro da prisão, não foi com injeção letal, nem cadeira elétrica. Então ele foi morto por outro presidiário de dentro da prisão, né, enfim. Aqui, o Lionel, ele deixa uma reflexão, eu diria, né, sobre a violência que está inserida nas mídias e nas televisões, nos jogos e em todos os lugares onde os jovens têm fácil acesso. Ele diz a seguinte coisa: a violência da nossa sociedade e a mídia tiveram uma imensa influência sobre meu filho e incontáveis outros jovens que são constantemente expostos à glorificação da violência assistida em filmes e programas. Então sim, gente, eu acho que existe essa glorificação da violência, sabe? Esses noticiários que colocam, atirador entra na escola e mata tantos, não sei o que, não sei o que. Eles não fazem por querer, eu espero, mas eles dão essa glorificação, sabe? Eles mostram como o atirador estava vestido, quantas armas ele tinha, o que ele fez, quais eram os planos dele. Então eu acho isso muito pesado de se mostrar em um jornal, em qualquer matéria que seja, porque existem adolescentes que vão achar isso legal, que vão achar isso interessante, que vão achar isso maneiro, e não é. Eles achando isso, então eles podem querer fazer acontecer novamente o que aquele atirador fez, sabe? Então é muito ridículo, assim, matérias desse gênero. Eu acho que assim como notícias de suicídio não podem ser noticiadas em televisão, em rádios, em jornais e em mídias da internet, eu acho também que essas coisas não deveriam ser noticiadas, porque são coisas que geram um estopim, sabe? E geram um looping, um ciclo, que as pessoas vão ali e ficam, sabe, se repetindo. Isso piora toda a nossa sociedade, toda a nossa saúde mental. Enfim, gente, recomendo sim esse livro, tá? Acho que é um livro muito válido para quem gosta do gênero de true crime. Lembrando que esse livro aqui não é uma biografia do Jeff Dahmer, né? Ele é um livro de memórias do pai do Jeff. Então a gente vai sim conhecer a infância do Jeff, conhecer como ele foi criado, por quais coisas ele passou, mas não chega a ser uma biografia do assassino, tá? Dos seus crimes e enfim. A gente tem aqui, sim, um livro de memórias do pai do Jeff, contando como foi a vida dele com o filho, né? Quando ele saiu de casa e tudo mais, quando ele voltou, quando o Jeff foi morar com a avó e quando ele descobriu os crimes do filho dele, né? Mas a gente não tem detalhes sobre o crime, detalhes sobre a infância do Jeff. A gente tem relances de memória, sabe? Mas é um livro que eu acho muito válido pra quem gosta desse gênero. Obviamente que o Lionel não vai colocar o filho dele aqui como sendo um monstro, um assassino terrível. Apesar dele ter sido, né, um assassino terrível que cometeu atos horríveis, a gente não vai ter essa coisa aqui, né, obviamente, porque é filho dele e ele não vai colocar o filho dele como um monstro assassino aqui, apesar dele saber que o filho dele fez coisas horríveis. O livro, ele é bem curtinho, tá? Ele é quase da palma da minha mão. Ele é bem curtinho mesmo, tem 200 e poucas páginas, você lê super rápido, apesar de ser um tema super pesado. Mas é isso, gente, gostei muito de ler esse livro, gostei muito de ter essa experiência e eu queria muito uma biografia certa, sabe, do Jeff Dahmer aqui no Brasil. Com certeza eu leria, porque é um caso muito curioso e muito extremo sobre psicopatia. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse vlog. Lembrando que eu vou deixar o link pra compra
deste livro aqui na descrição. Comprando com o link você me ajuda com uma pequena comissão, não paga nada mais por isso, mas apoia meu trabalho aqui na internet. Se você é novo e caiu nesse vídeo de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu sou a Kai, esse aqui é o Garoto do Vlog. A gente tem vídeo todas as quintas-feiras às 6 horas da tarde aqui no canal. Então já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo novo, me acompanhe nas redes sociais. Um beijão pra vocês, tchau, tchau, até o próximo vídeo.